É impressionante, não sei se já aconteceu com você, quando você está escutando uma música em inglês, por exemplo, e você acha a música muito bonita, só que você não está entendendo nada. E tem gente que canta junto. Ou quando você vai assistir um filme que é em outro idioma, seja ele qual for, e você só consegue entender se tiver subtítulos. É porque, para você entender um outro idioma, é necessário um processo de aprendizado. Ou é costume, você nasceu escutando esse idioma. Então, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos um tempo e os nossos vizinhos americanos, os filhos entendiam muito bem espanhol, porque a babysitter, a babá deles era hispana, e eles cresceram conversando, sendo cuidados pela babá, aprenderam um monte de coisa de espanhol. Ou seja, nunca estudaram, mas a convivência fez eles entenderem muita coisa. Mas tem gente que não tem a oportunidade da convivência e vai para estudar o idioma porque quer começar a entender. E aí quando você começa a tentar entender um idioma, você precisa seguir tantos passos, tem que aprender a ficar mais em silêncio para escutar. Se você não escuta muito, você nunca aprende as palavras. É um esforço mental muito grande, te cansa muito. E principalmente, quando você começa a tentar falar esse idioma, você vai ter que ter coragem. Porque você não sabe se ainda fala bem, você lembra mais ou menos das palavras. Ou seja, não é fácil lidar com outro idioma, entender uma coisa que você ainda não sabe. E se a gente tem essa dificuldade com o idioma, imagina a dificuldade que nós temos de entender a voz de Deus. Agora é o seguinte, quem aqui, se eu colocar alguém falando inglês aqui em cima agora, você não vai entender nada? Levanta a mão. Mas não é porque você não vai entender que outros também não vão entender. Se eu colocar alguém falando inglês aqui, quem vai entender tudo? Poucos, mas sempre tem quem entende. Quando Paulo está andando no caminho de Damasco, uma luz aparece para ele e fala: Paulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que só Paulo viu. As outras pessoas não entenderam, mas não é porque os outros não viram que não aconteceu. Existem coisas que você só consegue ver e escutar se acreditar. É por isso que alguns veem, outros não. Uns escutam, outros não. Uns escutam e entendem pela prática, outros escutam e entendem pela convivência, outros escutam e entendem porque estudaram para isso, se prepararam para isso. De uma coisa eu sei: quanto mais silêncio você faz, mais você consegue perceber o que querem comunicar contigo. Quem fala muito ou quem está sempre em muita atividade não consegue perceber as comunicações externas. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, for ter uma DR com a minha esposa, ou seja, vamos discutir nossa relação, tem uma coisa que eu não posso nem sonhar em fazer. Adivinha o que é? Dá uma olhada no celular. Ela está falando e eu fizer assim, ó. Ah, é muito importante a mensagem que recebeu? Porque as pessoas odeiam, quando estão falando alguma coisa séria, ver você distraído. Se as pessoas odeiam isso, imagina Deus tentando falar e Deus só fala coisa séria. E você está olhando para o celular. Ou seja, o que eu quero te ensinar nessa noite são as 8 formas em que Deus fala com o ser humano. Tiago, só existem 8. Que isso? Deus é ilimitado. Deus faz do jeito que Ele quiser. Deus faz da forma que Ele quiser. Mas eu quero colocar as formas mais comuns, mais bíblicas, na qual Ele pode falar contigo. E talvez muita coisa ainda não esteja acontecendo na tua vida, você não sabe nem decidir o que quer
do amanhã, você não sabe fazer escolhas certas, você está confuso, parece que tem tudo, mas está faltando alguma coisa. É porque você está precisando escutar a voz certa, você precisa entender o idioma dos céus, a forma como Deus fala. O problema é que se nós temos dificuldade com o idioma da terra, imagina com o idioma dos céus. Se a gente fica confuso escutando outro idioma, outra língua, imagina ter certeza que é Deus falando com a gente. E uma coisa que eu tenho entendido é que Deus sempre vai falar da forma que você acredita. Por isso que tem várias formas de Deus falar. Porque eu, por exemplo, nunca vi um anjo. Eu tenho 42 anos de crente, sou filho de pastor, eu sou neto de pastor e nunca vi um anjo. Mas não é porque eu nunca vi um anjo que Deus não usa anjos para se comunicar. Porque o anjo Gabriel desceu para falar com Maria e falou: você vai ser bendita entre as nações. Porque Deus mandou um anjo falar com Gideão, outro falar com Josué, mandou um anjo para lutar com Jacó. Ou seja, Deus envia anjos, sim ou não? Sim. Deus tem seus mensageiros angelicais? Sim. Uma das formas que Deus fala é enviando anjos. Não é porque nunca aconteceu comigo que não existe. A gente tem uma mania feia de acreditar que Deus só fala do jeito que a gente entende, como se Deus só falasse inglês, ou só falasse italiano, ou só falasse português. Deus fala o que Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não dá para limitar Deus. Então Deus precisa encontrar formas diferenciadas para falar de um jeito que caiba na tua inteligência. Porque você é tão limitado que Deus tem que encontrar uma forma que você acredite. É por isso que tem gente, por causa da expansão de consciência, por causa do tamanho da fé, consegue ver anjos e acreditar. E tem outros, se verem um anjo, vai desmaiar. Ou vai achar que está com um problema psiquiátrico e vai se internar. Então Deus fala: não vou nem enlouquecer esse obreiro, vou dar só um sonho para ele, mais fácil. Então, existem 8 formas principais pelo qual Deus se comunica. A primeira, a mais básica, mais segura, é através da sua palavra escrita. E uma coisa você pode saber para filtrar todas as outras que virão a partir de agora: se não está escrito, não é Deus. Deus ama quem derrama sangue inocente? Sim ou não? Ele condena. Então, se você escuta uma voz te falando: mata aquele rapaz ali. Ai, será que é Deus falando comigo? Eu já não gosto dele, às vezes é um sinal. É Deus? Por que não é Deus? Porque a Bíblia já diz que Deus não gosta disso. Deus nunca vai mandar fazer algo que Ele já proibiu. Então você também nunca vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, se não conhecer isso aqui, de capa a capa. Lê revista da Avon e não lê a Bíblia. Agora acabou o negócio de levar a revista para o banheiro. Lembra, né, porque você levava jornal para o banheiro? Só quem tem mais de 40 lembra dessa. Lembra? Todo banheiro tinha uma cestinha do lado com revista, jornal. Hoje é o celular, né? Tem muita gente jovem aqui falando: gente, que época louca era essa? O cara lia jornal no banheiro. Mas Deus nunca vai falar algo que não tenha base, porque a própria palavra diz que Ele não pode ir contra o que está escrito, Ele não pode ir contra a própria palavra. Então, o caminho mais seguro, o caminho ideal para você interpretar o que é de Deus ou não, se o que você está sentindo é de Deus ou não, se a voz que você escutou é Deus ou não, se o que uma pessoa falou para você é de Deus ou não, é a palavra. Porque a palavra sempre vai ser o filtro, o juiz do que é de Deus e do que não é de Deus. Esses dias eu recebi uma mensagem pelo Instagram dizendo: Tiago, me ajuda a discernir a voz de Deus.
eu estou apaixonada por um homem, não sei se ele é um homem de Deus para mim. Até porque eu teria que largar meu marido e ele largar a esposa dele. Eu falei, Jesus. E é crente. É crente.